Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Uma satisfação muito grande que vocês estejam aí nos ouvindo em mais esse episódio. E hoje nós falaremos um pouquinho sobre o contexto ali da reforma, sobre o culto, né? A liturgia e demais assuntos ao longo desse podcast. A reforma já passou, né? A gente comemora a reforma em outubro. Porém, nós achamos interessante, mesmo não estamos aí em outubro, né, já ter passado a reforma nesse ano de 2021, mas nós achamos interessante trazer um pouco sobre esse tema aqui para o nosso podcast. E como nosso convidado especial para tratar sobre esse assunto, nós estamos com o professor do seminário da IELB, Seminário Concórdia, professor Raul Blum. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nós agradecemos que o senhor tenha aceitado o nosso convite e, enfim, se apresente aí para o pessoal. Muito bem, é uma grande satisfação conversar aí com você, Vitor Hugo, sobre um assunto tão importante na história do luteranismo e mesmo da história da igreja. Afinal, o culto, quando tratamos do culto, estamos tratando de um assunto central na vida cristã. Pois o culto não é algo que nós inventamos, mas que a própria Escritura nos orienta de como devemos fazer e como Deus espera que seja o culto que nós realizamos normalmente em nossas congregações. Exatamente. Bom, então a gente pode iniciar, né? Antes de falar exatamente sobre a reforma, né, professor? Eu acho que é necessário a gente iniciar desde o início, digamos assim, né? Fui redundante aqui, iniciar desde o início. Mas é sobre a Bíblia Sagrada, né? Como que a Bíblia apresenta uma forma de adoração, né? A Bíblia, ela fala como que deve ser a liturgia, ela restringe a liturgia, como que a Bíblia apresenta a adoração na igreja? E como que essa adoração evoluiu ao longo da história da igreja? Pois é, o assunto é bastante grande, mas vamos tentar abordar a questão aqui. O que a Bíblia nos orienta sobre o culto? Bom, se nós formos já lá para o Antigo Testamento, nós vamos ver que depois de algum tempo, bastante tempo, né, a organização do culto, ela acontece quando o povo de Deus se fixa na Terra Prometida e começa a ter um culto regular através de sacrifícios diários. É interessante sempre notar o seguinte: a iniciativa do culto é de Deus, não é nossa. Nós realizamos cultos não porque alguma iniciativa humana durante toda a existência da vida humana, se foi uma iniciativa humana fazer cultos. Não, foi uma iniciativa de Deus. O próprio Deus instituiu o culto quando o povo então se fixa na sua terra prometida e através mesmo já de Moisés no deserto, depois quando eles estão já na terra prometida, há todo um preparo para que o culto realmente seja realizado. E quem vai definir o culto exatamente depois, ou digamos assim, vai realmente iniciar as atividades culticas já na terra prometida, é Davi e Salomão. Então ali nós temos todo um aparato litúrgico que é bastante extenso, que agora não, digamos, não é o momento de abordar, mas só é bom lembrar isso aí, que o culto no Antigo Testamento, então, tem
regularmente. Sacrifício da tarde, sacrifício da manhã, festas como a Páscoa, Pentecoste, festa dos tabernáculos, mas tudo é uma instituição divina no sentido de que Deus vem a nós, nos procura e nos quer dar a salvação. E mais ainda, tudo aquele culto do Antigo Testamento é uma prefiguração do culto do Novo Testamento, pois prefigura o próprio Cristo. E hoje em dia, né, com muitos movimentos dentro do movimento evangélico, né, muitas ramificações que existem dentro do movimento evangélico, nos dizem que esse culto litúrgico que existia no Antigo Testamento ficou no Antigo Testamento, né, que não existe mais. Então, a minha pergunta é, nós, como igreja, ainda podemos ter esse culto litúrgico, né, que existia dentro do Antigo Testamento? Porque sabemos que até no contexto da Reforma, as próprias igrejas evangélicas, elas eram litúrgicas, elas seguiam a sua liturgia. A igreja luterana seguia, por exemplo, a liturgia que Martinho Lutero deixou, né, que no nosso cenário se chama liturgia 1. Então, qual seria a nossa resposta para esses evangélicos que dizem que nós não precisamos mais ter, ou não podemos mais ter, cultos litúrgicos como era no Antigo Testamento? Realmente, culto litúrgico do Antigo Testamento não tem sentido fazer hoje em dia, porque daí teríamos que ter sacrifícios diários, né? Então, continuando a passagem agora da Bíblia do Antigo para o Novo Testamento, o que acontece no Novo Testamento? Há um novo culto, realmente, porque as coisas antigas já passaram, né? Todos aqueles sacrifícios se extinguem com o sacrifício de Cristo. Então, o culto do Novo Testamento começa a partir do sacrifício de Cristo. E o que Jesus diz justamente um dia antes do seu sacrifício, da sua morte? Ele institui a Santa Ceia e diz: façam isto em memória de mim. Aí que começa o culto do Novo Testamento, em memória de Cristo, com a realização da Santa Ceia. Os primeiros cristãos saíram das sinagogas, ou estavam nas sinagogas, e é evidente que a liturgia das sinagogas, com o canto de salmos e tudo, ele passou naturalmente para o culto do Novo Testamento. É bom lembrar que sinagoga não é a mesma coisa que o sacrifício no templo do Antigo Testamento, porque a sinagoga era uma liturgia da palavra, não havia sacrifício. Então, o culto do Novo Testamento começa a partir da instituição da Santa Ceia e, após, então, a morte e ressurreição de Jesus, os cristãos seguem a orientação que agora Cristo dá. Façam isto em memória de mim. E a igreja do Novo Testamento vai nascer, por assim dizer, no dia de Pentecostes, quando os discípulos passam a falar em línguas estrangeiras para que todos pudessem entender e ouvir na sua própria língua que havia terminado o Antigo Testamento e, com isto, consequentemente, o culto do Antigo Testamento e um Novo Testamento, que é feito a partir do sangue de Cristo, está começando. E a partir daí, então, começa a se estabelecer o culto do Novo Testamento. E agora, a chamada liturgia. O que vem a ser isso? A liturgia simplesmente é aqueles atos que agora nós vamos fazer para realizar os cultos. Deus nos deu esta ordem, façam isto em memória de mim. Nos deu também, Jesus, antes de subir ao céu, nos deu a ordem de batizar todas as nações e ensinar todas as nações. E assim, então,
começa o culto do Novo Testamento, inspirado no culto da sinagoga, mas elementos novos vão surgir, como não mais só canto de salmos, mas também de hinos e cânticos espirituais. Entendi. Assim se desenvolve então a liturgia da igreja, né? Mas há evolução ao longo da história da igreja dessa liturgia? Sem dúvida, né? Os cristãos começam a se reunir e praticar o que Jesus disse: batizar, ensinar, realizar a Santa Ceia. E coisas já no fim do primeiro século começam a surgir, como aquele preparo para a Santa Ceia, aquela parte inicial que nós realizamos na Santa Ceia: o Senhor seja convosco e com o teu Espírito, elevai os corações, assim por diante. Já começa a surgir lá no final do primeiro século, início do segundo século. Ficando agora nessa nossa liturgia histórica, lá pelo quarto século tem o Gloria in Excelsis. Começam também a haver pessoas que atacam o cristianismo, começam a haver dentro do cristianismo pessoas que querem interpretar a Bíblia diferente, por exemplo, dizendo que Jesus Cristo é apenas filho, portanto ele não podia ser Deus igual ao Pai. E então o que surge? Credos. Os credos ecumênicos, o credo apostólico, mais adiante o credo niceno e mais adiante o credo atanasiano. E esses credos começam a fazer parte dos cultos também, como uma defesa cristã contra essas doutrinas anticristãs. E uma liturgia começa a surgir naturalmente. É interessante, nós não conseguimos fixar todas as partes da chamada liturgia histórica quando elas exatamente surgiram. Algumas, como que eu já referi, surgiram. Temos data, por exemplo, o credo niceno é 325, no concílio de Nicéia. Esse nós temos data. Mas o credo apostólico já é mais difícil de estabelecer datas. Mas ao longo do tempo os cristãos vão se reunindo e começa a surgir esta liturgia que nós hoje em dia chamamos de liturgia histórica. Se queremos chamar isso de evolução, tudo bem, até podemos chamar, mas é simplesmente uma sequência de atos que os cristãos vão fazendo, sem que isso seja estabelecido em concílios ou qualquer outro tipo de reunião. Então, a nossa liturgia histórica que nós temos atualmente foi uma constante agregação, né, de ritos no culto cristão. O senhor acha que isso ainda existe atualmente ou meio que já se cessou? Bom, se falamos na liturgia histórica, nós temos dois aspectos. A liturgia histórica, ela perpassa a Igreja Luterana e vai estar especialmente na Igreja Católica Romana, também nas igrejas ortodoxas e também em algumas outras igrejas chamadas históricas e as assim denominadas igrejas litúrgicas. Mas isso não quer dizer que essa liturgia histórica é exatamente igual. Nós vamos ver, eu acho que a maioria de nós, por certo, já participou de uma missa na Igreja Católica e vai notar que as liturgias que temos no nosso cenário e a missa na Igreja Católica tem muita semelhança. E isso aconteceu já a partir da Reforma, né? O que aconteceu na Reforma? Lutero herdou essa liturgia, que já não era igual em todos os lugares, mas, digamos assim, uma estrutura geral, ela existe. Até numa liturgia ortodoxa, eu já assisti uma liturgia ortodoxa cujo culto levou 3 horas, né? Mas
aquele cerne que temos na nossa igreja está lá também. Só que tem muito mais coisas, é evidente. É interessante, o senhor tocou nesse assunto da reforma, né? Que é a nossa segunda pergunta. Porque Lutero fez uma liturgia, isso todo luterano acho que sabe, né? Bom, tá no nosso cenário aí, duas liturgias, que é a liturgia 1 e a liturgia 2. A liturgia 2 é a liturgia histórica, a liturgia 1 é a liturgia de Lutero. Qual seria a diferença, né, da missa luterana e da missa católica ali no período medieval? Uhum. Tá, só um pequeno esclarecimento aí das duas liturgias que temos no nosso cenário. Tanto a 1 quanto a 2 são liturgias históricas e nenhuma das duas é exatamente a de Lutero. Né? As duas são bastante semelhantes e dentro do nosso próprio cenário nós já vemos que há possibilidade de revisões de liturgia. E ela continua sendo histórica, porque acontece mais ou menos com a própria tradução da Bíblia. Podemos comparar com a tradução da Bíblia. A Bíblia, volta e meia, tem revisão de tradução porque a linguagem vai mudando. Né? Então, nós precisamos também rever as liturgias, mesmo históricas, para que elas realmente comuniquem mesmo uma coisa histórica para o dia de hoje. Mas vamos tentar entender o que aconteceu com Lutero. Lutero recebe a liturgia medieval, né, que chega lá no século XVI, aí, mais exatamente 1523, quando Lutero edita a primeira liturgia, que é a liturgia latina. Ele faz uma revisão, ele não faz uma nova liturgia. Aliás, um fato muito interessante. Para o leigo comum, no tempo de Lutero, onde só 10% das pessoas sabiam ler, talvez passaria até despercebido que Lutero teria feito alguma mudança. Porque o que acontecia na liturgia histórica lá no tempo da Reforma? Nós que conhecemos a nossa liturgia histórica, seja a 1 ou a 2, conforme está no nosso cenário, nós podemos dizer o seguinte: na primeira parte, a liturgia da palavra, ali, digamos, ficou tudo igual, mais ou menos igual, né? Pouca mudança em si. Na segunda parte tem mudanças drásticas, mas não audíveis. Como assim? E talvez até certo ponto não visíveis. O que acontecia na liturgia no tempo de Lutero, na Igreja Romana? Havia muitas partes, chamado cânon romano, onde se faziam orações silenciosas. Então, lá na frente, e as igrejas eram enormes, muitas delas muito grandes, os sacerdotes e auxiliares ficavam cochichando, conversando praticamente. Então, para quem estava dentro do templo, aquilo era silencioso, não chegavam a entender o que eles estavam fazendo. E é ali que Lutero mexeu. Ele mexeu naquela parte, porque o que acontecia naquela parte? No chamado cânon romano, eram feitas, por exemplo, orações pelos já falecidos, para tirá-los do purgatório, orações
que estavam centralizados nas obras humanas em vez da justificação pela fé. Então, aquilo Lutero praticamente suprime. E o que ele deixa? As palavras da instituição e aquelas partes iniciais, o Senhor seja convosco e com o teu espírito, e assim por diante, o santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, mas não existe mais palavra dita em voz baixa. Tudo é feito agora em voz alta para que o povo ouça tudo. E muita coisa simplesmente é suprimida. Mas para quem estava no banco, ele vai perceber, tem algumas coisas que antes a gente ouvia em voz baixa, como as palavras da instituição, agora estamos ouvindo. Mas isso, assim, não causou talvez grande estranheza. Mas, no fundo, na teologia da coisa, mesmo que fosse em voz baixa, houve essa grande mudança. A missa assim chamada era uma oferta que se fazia a Deus para ganhar méritos. E Lutero faz o contrário. Deus oferece o seu Filho a nós, especialmente no corpo e sangue de Cristo, que recebemos na Santa Ceia, e assim Deus vem a nós e se oferece a nós. E nós não temos nada a oferecer, senão simplesmente receber o que Deus deu para nós e agradecer a Ele com cânticos. Na missa alemã, existe uma alteração que eu acho interessante que o Lutero faz, que é no credo, né, no credo niceno. Se a gente lê o credo niceno e depois pegar o credo que Lutero colocou na liturgia, são bem diferentes, né? Então Lutero faz uma modificação muito grande. Esse credo está no nosso inário. Para quem não tem o inário, é só pesquisar no YouTube. Nós cremos todos num só Deus, que é o hino do credo de Lutero. Por que ele faz essa alteração, professor? Bom, aí nós já estamos falando da missa alemã, né? A primeira missa, veja como Lutero foi assim muito cuidadoso. A primeira revisão da missa é a missa latina, e os luteranos continuam a fazer a missa em latim. E ele chama ele de missa latina, né? O termo missa não era, para nós hoje em dia é distinto, missa é católica e culto é luterano, mas naquela época Lutero não fez essa distinção. Mas veja, a única novidade assim na língua é que no meio da missa latina cantam-se hinos em alemão. Então Lutero vai devagar, né? Agora em 1526, e aí a sua pergunta, né? Lutero organiza a missa alemã. Por quê? Porque depois de 3 anos ele leva, né, para fazer tudo em alemão, para que todo mundo entenda 100% da missa, ou 100% do culto. E mais ainda, o que na missa latina ainda a condução da liturgia ficou com o clero. Mas na missa alemã, agora, 3 anos depois, Lutero então se preocupa que a liturgia também seja da congregação. A liturgia não é uma coisa de especialista. Claro que tem partes para o clero, tá? O sermão é do pastor, a instituição da Santa Ceia é do pastor, mas cantar o Gloria in Excelsis, cantar o Agnus Dei, cantar o credo, isso é coisa que o povo também pode fazer. Só que o credo nós temos até hoje, até inclusive na nova versão do nosso inário, em gregoriano, que é muito difícil de cantar, não é possível para a congregação cantar. Então o que Lutero faz? Pega o credo niceno e versifica ele. Coloca ele em hino. Não só o credo, também o sanctus, santo, santo, santo. Né?
ele versifica, ou seja, torna ele inverso, que nem ativo, que nem hino, né, para que o povo pudesse cantar. E uma coisa é evidente, no caso, voltando ao credo, né? A hora que a gente tenta colocar uma coisa em verso, é impossível deixar ele em prosa, né? Porque aí, para unir texto com prosa, é muito texto e música em prosa é muito difícil, como é o canto gregoriano. Então, quando se coloca um texto em hino, em versos, é evidente que as palavras vão ser diferentes. E ainda mais se esses versos vão ter rimas, tudo vai ser diferente. Então, não se trata mais de transmitir as palavras em si, mas o conteúdo. E aí o conteúdo, tanto do credo niceno falado, quanto do credo cantado que Lutero organizou, nós vamos ver que o conteúdo é o mesmo, que a princípio é apresentar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e o que cabe a cada uma dessas pessoas na obra da criação, da redenção e da santificação. Então, poderíamos dizer que a principal contribuição e diferença da missa luterana alemã com a medieval é que Lutero, então, acrescenta e faz com que essa missa se torne popular. Acrescenta o povo à missa, não é? Exatamente. E mesmo na missa latina já tem esse pequeno acréscimo, né? Então, na missa latina, o povo canta em alemão, né? Mas só isso. E na missa alemã, então Lutero faz o povo cantar também partes da liturgia. O que para nós hoje em dia é coisa bem comum também. Nós cantamos a liturgia e é interessante, o nosso culto é mais a missa latina de Lutero do que a missa alemã. Porque a missa alemã ela é mais reduzida e, bom, tudo tem sua época e seus propósitos, né? Mas hoje em dia a liturgia histórica, seja na Igreja Católica, seja na Igreja Luterana ou na Anglicana, nós temos mais a missa latina de Lutero do que a missa alemã. E como que isso pode ajudar na fé das pessoas, professor? Porque as pessoas, elas podem, participando da missa, elas podem se sentir, sei lá, mais perto de Deus, por exemplo. Pode auxiliar na fé da pessoa isso. Ela participar mais da liturgia ali juntamente, cantando junto com o pastor, ao invés de só ficar calada a missa inteira. Pois eu acho que nós não precisamos nem procurar argumentos que música e texto fixa melhor a nossa mente, né? Eu decorar um texto sem música é mais difícil do que decorar um hino, por exemplo. Parece que as coisas se juntam de uma maneira tão admirável que didaticamente Lutero já sabia disso, né? Não só Lutero. Isso é coisa muito antiga, né? Então, e uma coisa que todo pastor experimentou já, não só uma vez, mas durante seu ministério, eu duvido que haja um pastor que não tenha tido a experiência de ver pessoas idosas, aquelas que começam a perder a mente, né? Começam a perder lembranças, principalmente lembranças atuais, assim, esquece logo das coisas. Mas os hinos e a liturgia que cantaram durante grande parte da sua vida estão lá. Quantas vezes a gente tenta visitar uma pessoa adoentada, uma pessoa que está no final da sua vida, né? E que a gente vai lá, mas eu vou fazer uma mensagem com ela. Então o pastor tenta conversar um pouquinho e se reúne um pessoal que, ou ele mesmo sozinho, começa a cantar um hino e qual é a surpresa? A pessoa começa a cantar junto, porque aquilo ficou gravado.
Então, é uma coisa impressionante isso, né? Juntar texto e música, cantar hinos, repeti-los durante a sua vida, é um auxílio de guardar a mensagem da palavra de Deus na mente. Nós ouvimos mensagens, nós estudamos a palavra de Deus, mas muito disto é fixado em nossa mente através do canto, da liturgia e de hinos. Nós cremos todos num só Deus, Criador de céus e terra, um Pai que a nós os filhos seus, com amor no peito encerra. O senhor falou nós estávamos falando aí da liturgia histórica e depois da liturgia alemã, que vai nascer ali também no contexto da reforma, mas até onde vai o poder da igreja, né, em estabelecer liturgias e o que pode ser considerado adiáfano, né, o que pode ser considerado, por exemplo, pode fazer, mas também se não fazer não tem problema, até onde vai, qual é o limite disso? Pois é, talvez nunca na história do culto cristão se teve tanto conflito sobre o chamado culto contemporâneo e culto tradicional. Né? Mas isso é uma coisa bastante aparente. Na verdade, os conflitos sempre houve. Né? Vejo já quando o apóstolo Paulo diz: instruam-se e aconselhem-se mutuamente e deem louvores a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ali nós já temos um confronto de novidades. Porque até então, o que se cantava? Salmos. Os salmos do Antigo Testamento e aqueles cânticos à moda de salmos lá de Lucas, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Simeão. Esses são hinos que estão registrados no Novo Testamento, mas são à moda de salmos. Mas nós sabemos, e até tem trechos da Bíblia que citam alguns hinos já antigos, no início da era cristã. Então já tem novidade, não tem mais só salmos, tem hinos, tem cânticos espirituais. É pena, né, de certa maneira, mas o que eram os hinos exatamente? O que eram os cânticos espirituais? Qual a diferença entre eles? Pois isso jamais vamos saber, porque não temos notação musical da época, não existia notação musical, era tudo feito de memória. Mas o que vale para citar é que há novidade, né? Há novidade. A outra grande novidade que a gente podia citar, saltando agora, né, 15 séculos, é as duas missas de Lutero. Há um confronto aqui. Há uma coisa estabelecida e uma novidade. Se bem que uma novidade não muito agressiva. Calvino faz diferente, né? Calvino, já na época da Reforma ali, não, tudo que a Igreja Romana tinha, vamos eliminar. Então, elimina a vela, elimina órgãos dentro da igreja, elimina tudo que é tipo de música que se cantava, e tudo tem que ser diferente, tudo tem que ser novo. E isso foi um confronto violento. Lutero não faz um confronto bem suave. O povo nem percebe tanto. Né? E depois nós temos o pietismo dentro da igreja, que faz ênfase na piedade pessoal, contra a ortodoxia. Esses detalhes agora não precisamos entrar tanto assim, mas
digamos assim, uma maneira bem interessante de mostrar o pietismo é, por exemplo, aquele Guia-nos Jesus, que a gente canta tanto em dias de confirmação até hoje, é uma música diferente da Reforma. É música nem tanto o texto, né? O texto é mais pessoal. Outro canto é, por exemplo, A Fronte Ensanguentada, que romantiza bastante a obra de Jesus. Isso é feito logo após a Guerra dos 30 Anos. Ainda não é o pietismo como tal, mas é uma maneira de falar mais de pessoa para pessoa, para consolar os efeitos da guerra. É um confronto dentro daquilo que já havia. Então, podíamos dizer que digamos assim, o confronto do que tem e a novidade que surge. Então, não é novidade o que hoje chamamos de culto tradicional e culto contemporâneo. Pois é, até onde a igreja pode estabelecer alguma coisa. O que a igreja tem que cuidar é que em todas as novidades não percamos a grande centralidade da reforma. O justo viverá por fé. Ou seja, aquilo que Deus realizou pela fé nós recebemos. De tudo que Deus realizou em Cristo, nós recebemos pela fé. O que jamais poderá faltar na igreja é que Deus vem a nós através de Cristo. E nós nada podemos contribuir para a nossa salvação. Então, isso nós temos que cuidar. E isto, às vezes, é um grande perigo que acontece nos nossos chamados cultos contemporâneos. O problema não é a forma, o problema é o conteúdo. Tá? O problema não é o tipo de música. Uma música boa, digamos assim, se bem que é difícil definir o que é música boa, né? Mas uma música que cativa a gente pode trazer um texto ruim, um texto que vai contra a fé cristã. E é isso que precisamos cuidar. No culto nós precisamos ter a palavra pura de Deus e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia conforme Deus instituiu. Este é o cerne do culto. Como vamos apresentar isso não é tão importante assim. Durante essas inovações, entre aspas, coloco, né, ao longo da história da igreja na liturgia, sempre permaneceu ali um escopo. O senhor não acha que esse escopo nos cultos contemporâneos se perdeu totalmente e nós não temos aí algumas acrescentações e inovações? O culto contemporâneo, por relação ao culto tradicional, é literalmente uma revolução. Ao longo da história da igreja, nós nunca vimos nada igual que nós temos hoje de culto contemporâneo. A igreja sempre teve um escopo, claro que houveram acrescentações, etc., mas existia ali um escopo que se permaneceu por Lutero. O senhor não acha que esse escopo se perdeu no culto contemporâneo, tornando-se um ato revolucionário? Realmente estamos dentro de um assunto assim bastante grande, bastante extenso, né? Então, a primeira pergunta que se faria talvez nesse sentido, mas o que é culto contemporâneo? Eu não sei se existe clareza geral, assim, o que é culto contemporâneo? Parece que muitas vezes é não fazer o que é o culto tradicional, mais ou menos por aí, né? Que pode estar na mente de muitas pessoas. Então fazer coisa diferente. Quando Lutero fez a reforma das suas duas missas, ele diz claramente assim: não façam desta ordem uma lei.
Então, o próprio Lutero reconhecia que outras ordens podem ser utilizadas. Mas, de novo, nós temos que cuidar. Seja qual for o culto que nós queremos realizar, ele tem que transmitir na pregação e nos hinos a pura palavra de Deus. Isto tem que ser. Também num culto tradicional, eu de repente vou cantar um hino que vai contra a palavra de Deus, eu estou fazendo algo incoerente, né? Que não tem coerência nisso. A nossa liturgia histórica, claro, e revista pelos luteranos, ela é a pura palavra de Deus. Agora, se lá nos hinos, onde é que são as coisas novas que a gente coloca a cada culto, vai contradizer o que diz a própria liturgia, alguma coisa está acontecendo errado, né? E isso é muito... Porque, como você disse, talvez nunca houve uma revolução tão grande como hoje em dia. As mídias hoje em dia favorecem isso bastante, né? Eu vou lá abro o meu computador, vou lá, procuro na internet. Esse hino aqui, que bacana esse hino. E vamos lá cantar. Não estou nem aí com o texto, né? Então, essa facilidade de trazer novidades. Mas então, retomando o fio do culto contemporâneo, então, culto contemporâneo é uma coisa bastante grande. Eu posso fazer um culto contemporâneo, por exemplo, pegando a liturgia histórica e fazendo novas músicas. A Lutheran Church Missouri Synod tem novas músicas no novinário deles, por exemplo. Isso também pode ser classificado como culto contemporâneo. Mas as palavras são aquelas mesmas e o esboço é. Agora, eu acho que não podemos chegar ao ponto de dizer, se eu não sigo o esboço do culto contemporâneo, do culto tradicional, eu não posso garantir que a palavra de Deus não esteja correta, etc. Não, eu posso fazer liturgias novas, liturgias diferentes, e que não tenham necessariamente as mesmas sequências, mesmos, digamos assim, as mesmas partes, né? Se lá está a palavra de Deus clara, e se depois a Santa Ceia administrada conforme a instituição de Cristo, eu posso realizar esse culto, sem medo de estar deturpando a palavra de Deus. Sim, eu vejo dessa forma também, que os principais elementos que se deve existir um culto seja de fato a palavra e os sacramentos, né? Entretanto, eu acho que a liturgia, aí eu vou colocar minha opinião, né? Eu acho que a liturgia e o modo do culto cristão deveria sim haver uma unidade, né? Para a igreja expressar uma unidade em sua forma de culto. Eu acho muito triste e até lamentável algumas experiências que as pessoas têm com o culto cristão, que muitas vezes eles vão em igrejas pentecostais e eles generalizam muito, né? Falam que todo protestante é aquilo ali. E é lamentável, porque o próprio modo de culto dos cristãos atualmente não demonstra uma certa unidade. Que foi o que eu disse para o Senhor, né? Que durante a história da igreja sempre existiu um escopo, mas que esse escopo se perdeu. E existe uma citação de Lutero que eu acho muito interessante, que ele fala justamente sobre isso. Que ele diz assim: que tudo seja feito de forma que a palavra de Deus tenha livre trânsito, em vez de tagarelice e algazarra, que até agora consistiam como regra. Nada nos é tão proveitoso quanto a palavra, pois toda a Escritura mostra que a palavra deve ter livre trânsito entre os cristãos. E muitas vezes eu me pergunto, será que esse culto contemporâneo e todas essas ramificações, um culto pentecostal ou um culto worship de
Agora surgiu uma moda de igrejas, né, que pintam a parede de preto, que fazem o altar parecendo uma balada, etc. A gente pode considerar isso como um adiáforo. A gente pode falar, não, a Bíblia não fala nada contra isso daí, então tá ok. Entretanto, será que esse modo diferente de culto, e é isso que eu acho que é culto contemporâneo, ao meu ver, culto contemporâneo é isso, não só uma aversão ao modo tradicional de se fazer culto, mas é também uma própria transformação da estrutura da igreja, né? Que iniciou ali até mesmo por Calvino, como o senhor citou, né? Retirada das velas, do crucifixo, que isso, infelizmente, algumas igrejas luteranas também fazem, retira os crucifixos, e vão fazendo algumas alterações que fazem com que a própria estrutura da igreja e o próprio culto perca a palavra de Deus. Porque o que é a palavra de Deus? Ora, a palavra de Deus ela é cristocêntrica, ela tem Cristo como centro. Então, se no nosso culto nós tiramos os elementos litúrgicos que são cristocêntricos, não existe motivo para você tirar aquilo. Se, por exemplo, você tira da sua congregação, não, vou tirar esse crucifixo do altar. Você vai fazer isso. Entende? Se é um elemento histórico que a igreja sempre adotou em seu altar, não só isso, principalmente é um elemento cristocêntrico, não há motivo algum para você tirar isso do altar, senão, sei lá, um gosto próprio, né? E nós temos que entender, e eu acho isso, que a igreja não é nossa, né? A igreja é de Jesus Cristo. Então, nós não temos que colocar os nossos próprios gostos no culto. Por exemplo, sei lá, eu não gosto do Glória Pátria. Por exemplo, eu sou um pastor, né? Eu não gosto do Glória Pátria, eu vou tirar o Glória Pátria. Sabe? Por gosto próprio. Sendo que é um elemento litúrgico que exalta a Trindade, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Ou seja, está exaltando a Santíssima Trindade. Não tem nenhum erro teológico, não tem nenhum erro bíblico. Então não há motivos para se tirar. Mas muitos liturgistas, pastores, acabam retirando vários elementos litúrgicos que demonstram, infelizmente, que a igreja cristã não possui uma unidade no que concerne à liturgia. Se você vai numa igreja pentecostal, é assim. Se você vai, sei lá, até na própria igreja luterana, e eu digo isso infelizmente, você vai, por exemplo, no sul, a igreja luterana no sul tem um modo de se fazer culto. Você vai, sei lá, no nordeste, é um modo diferente. Eu sei que não precisa ser padronizado e tudo, né, tudo fechadinho. Deve sim existir algumas diferenças, né? Porque cada região tem a sua cultura, tem o seu modo de ser, e até Lutero respeitava isso. Entretanto, eu acho que esse escopo se perdeu muito. Se o senhor quiser fazer alguma contribuição. Muito bem, você tem um pensamento, digamos assim, luterano. Tá? Luterano o jeito luterano de pensar e agir não está nos extremos. Tá? Então, se eu quero fazer um culto contemporâneo, eu vou lá sem vestes clericais, sem vela, sem altar, eu devo perguntar, o que eu quero com isso? Tá? O que vai ser de proveito nisso? Então, realmente, uma coisa que realmente nós não podemos esquecer, que o culto é Deus vindo a nós. E aí, nós, em resposta, ofertamos a Ele nossa adoração. E alguns cultos contemporâneos, como você, ou aquilo que você está querendo qualificar como culto contemporâneo, se eu estou ali para fazer um show, onde é que eu quero mostrar as qualidades, eu vou fazer de todas as artimanhas pirotécnicas aí para chamar a atenção. Alguma coisa está errada, o ponto está errado. Eu estou me autoelogiando, eu estou talvez indo atrás daquele, vamos fazer um culto animado. Claro que ninguém quer um culto desanimado, mas o ponto não é o animado ou desanimado.
O ponto é a palavra de Deus. Esse é o centro. E realmente a gente talvez herdou dos americanos o problema de qualificar o culto como apenas a parte de adoração e também serviço. O americano usa service. Até o nosso cenário é the service book and hymnal. Né? E daí a gente pensa, o culto é serviço, eu tenho que fazer, porque liturgia é fazer alguma coisa, eu tenho que dar louvor, eu tenho que fazer. Não. O culto é, antes de tudo, Deus faz. E em resposta àquilo que Deus faz, eu agora vou, de livre vontade e espontaneidade, sem merecer mérito por causa disso, louvar a Deus. Né? Então, o culto é isto. Deus vem a nós e aí eu vou a Ele. Mas essa perspectiva temos que cuidar. E realmente a liturgia, se ela surgiu durante os séculos, ela mostrou uma cara da igreja. A igreja universal, falando agora de maneira geral, incluindo a igreja cristã como um todo. No mundo todo, essa liturgia histórica, ela é pertinente à igreja cristã. Então, por que eu vou abandoná-la? Eu também acho perigoso a gente abandonar. Nós não podemos ser extremistas. Não podemos nem dizer, olha, só pode ser culto histórico, não pode fazer nada mais. E o outro lado, não, temos que deixar. Nós estamos vivendo os dias de hoje, então abandonemos o passado. O presente só tem valor e estrutura a partir daquilo que construímos no passado. Então, nós não podemos esquecer. A fé dos cristãos lá, dos primeiros cristãos, durante toda a história do culto, é a mesma fé. É o mesmo Deus que nós cultuamos. Então, permanecer com a herança e, dentro desta herança, cultivar novas coisas, novos hinos, fazer novos hinos, tudo isso cabe dentro da igreja. E quanto a vestimento, acho que também tem uma coisa muito significativa. Até uma criança se vê alguém vestido com aquela alba, a estola, diz, ali está um pastor, está um padre. Agora, se apresenta alguém de paletó e gravata, ali está um advogado, o que é? Então tem coisas que identificam a igreja. E as vestes clericais são uma herança histórica que mostra claramente. Ela esconde a pessoa e mostra, ali está um servo de Deus. Então, esse tipo de coisas nós não podemos perder. Realmente, gostei muito do que o senhor disse sobre as vestes e eu penso da mesma forma. Eu ia perguntar para o senhor sobre os elementos litúrgicos, né, dentro da tradição luterana, entretanto, eu acho que ao longo do podcast a gente já falou bastantes elementos. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor qual seria a grande diferença que existia entre o culto luterano e o culto reformado ali na Reforma. O senhor já falou um pouquinho sobre Calvino, tirar alguns elementos. Se o senhor puder aprofundar um pouquinho nisso. Tá. Bom, digamos assim, em termos bem simples, a ênfase de Lutero e os luteranos até hoje é a justificação pela fé. Calvino também ensinava a justificação pela fé, só que não era a ênfase principal. Calvino também acreditava na inspiração da Bíblia, como única fonte de doutrina, a Bíblia também. Mas ele distinguia entre a palavra externa da Bíblia, então, digamos, a palavra de Deus externa está na Bíblia, mas também a palavra interna, através do qual o Espírito Santo
fala apenas aos eleitos. Então, essas revelações extra-bíblicas. Então, isso é uma diferença já doutrinária. Outro ponto de interpretação da Bíblia para Calvino é que a Bíblia não pode ser contrária à razão. Nós, luteranos, e Lutero também, ela não temos nada contrário à razão. O que temos na Bíblia são coisas acima da nossa razão. Então, Calvino, por exemplo, não admitia que recebêssemos corpo e sangue de Cristo através do pão e do vinho. Não, isto é apenas um símbolo. Então, isso é racional. Realmente não dá para entender. Mas Lutero diz, não, nós recebemos realmente corpo e sangue de Cristo. Como? Isso é problema de Deus. Está acima da nossa razão. Não é anti-razão, está acima da razão. Então, o que Lutero tenta permanecer? Tudo aquilo que não é contrário à palavra de Deus, que a tradição nos trouxe, vamos ficar. Calvino elimina tudo. Então, o que ele eliminou? Eliminou o culto tradicional, né? Então, entre os calvinistas até hoje existe uma infinidade de diferenças de culto, né? Mas é interessante que os presbiterianos, alguma linha dos presbiterianos está retomando a liturgia hoje em dia. É interessante isso, né? Mas, digamos assim, outros batistas, mais a linha batista, não tem esse culto tradicional. Tem diversos cultos e cada pastor vai fazendo o seu jeito de culto. Então, digamos assim, bem simplesmente falando, então, a partir de Calvino, há um abandono de tudo aquilo que já havia de tradição na igreja romana. Enquanto que no luteranismo se mantém o que não atrapalha a palavra de Deus, o que não é contra a palavra de Deus, permanece. Entendi. Então, essa modificação vai se iniciar por Calvino, né? Sim. Calvino, Zwinglio também, né? Zwinglio, interessante. Então, no culto, umas coisas bem interessantes, assim. Calvino só pode ter salmo metrificado, porque os salmos é inspirado pela palavra de Deus, mas aí já tem uma contradição. A hora que eu começo a metrificar o salmo, cadê a inspiração? Né? Então já modifica, o texto é modificado. Né? Mas ele só admitia salmos metrificados e nenhum instrumento, só canto. E não há 4 vozes, só uma voz. É uma determinação, uma ordem. Interessante, na teologia de Calvino, o importante é a obediência a Deus. Então tem muito essa ênfase legalista. Eu tenho que obedecer. Então, para nós luteranos, Deus é antes de tudo um pai amoroso para com seus filhos. Claro, seus filhos vão obedecê-lo, né? Mas para Calvino, a soberania infinita e transcendental de Deus. Deus, primeiramente, é um Senhor e eu sou o servo. E Lutero, Deus, acima de tudo, é um Pai amoroso que veio em busca do pecador e quer salvá-lo. A ênfase é diferente, né? E aí o culto também sofre essas diferenças. Então, a imposição. Não tem instrumento nenhum. E Zwingli foi mais adiante ainda. Nem canto, só fala. Não pode cantar. E por incrível que pareça, Zwingli era músico melhor do que Lutero. Então Lutero já era um músico bom, né? Um músico amador bom. Zwingli é melhor ainda. E ele proibiu 100% a música na igreja. Então a música é para cultivar em casa, é para prazer. Porque Calvino também tinha esse problema. Ele diz que não podemos ter instrumentos porque o instrumento vai desviar a atenção da palavra. Então nós temos que nos concentrar na palavra, nada pode nos
da distração. Lutero nem tem muita preocupação, ele nem se preocupa se de repente eu me distrair ou não durante o canto, enquanto que Calvino e Zwingli mais ainda. Tem que se concentrar na palavra de Deus, nada pode distrair a gente. Então a gente nota aqui a imposição legalista nesses cultos. Né? Sim, exatamente. E nós estávamos falando, o senhor acabou de falar dos salmos, né, calvinista, e esses salmos calvinistas ficaram muito famosos, né, durante ali o período pós-reforma, que por sinal são bonitos. Eu já ouvi alguns e não são feios, não, são bonitos. Mas o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa relação de música e texto para a gente? Pois eu acho que Calvino entendeu bem essa a relação de música e texto. Ele queria coisa simples, o que em si é bom, né? O canto congregacional tem que ser simples de tal maneira que o povo possa cantar. Lutero também tinha essa preocupação. Se bem que alguns hinos de Lutero são mais complexos mesmo, né? E exigem ensaio também. Música e texto é algo muito interrelacionado, né? Já no início nós falamos sobre isso também, né? A música, ela precisa servir de suporte para o texto. O que quer dizer isso? Suportar o texto é conduzir o texto de tal maneira que na música sacra e de uma maneira, certa maneira, em geral, na música sacra o texto é que tem que ser importante, tem que conduzir. Bach fez isto magistralmente, mas como? Bach, com toda aquela música complexa, realmente a música de Bach é muito complexa. Mas ele faz aquilo que se chama pintura de palavras. É por isso que é tão difícil traduzir, por exemplo, uma cantata de Bach. Porque ele vai fazer uma pintura, entre aspas, né, de uma palavra. Por exemplo, ele vai fazer a cruz de Cristo. Então, ele vai usar os instrumentos desenhando musicalmente uma cruz. Então, ora horizontal, ora vertical, né? Fazendo com que a gente ouça e veja mentalmente aquela cruz. E na hora de traduzir o texto não dá para encaixar a palavra cruz na tradução. Então são quase que intraduzíveis as cantatas de Bach. Mas Bach fez então uma música complexa, mas que expressava o texto. Ele era, digamos assim, levado pelo texto para fazer a música. Então essa interrelação de música e texto é muito importante. E também nos hinos. Nos hinos é uma coisa mais simples, que, como eu disse, Calvino entendeu muito bem. Mas, por exemplo, um hino de Páscoa vai ser um hino mais vigoroso, mais forte, mais agitado. Um hino de Quaresma vai ser um hino, uma música que a gente vai cantar mais lenta, mais introspectiva. Tudo isso não é tão simples de dizer em palavras, mas a gente, por exemplo, se eu canto ó fronte ensanguentada, né, e canto que ressurgiu Jesus, Senhor, para quem tem na cabeça essas melodias, vai facilmente associar que o ressurgiu Jesus, Senhor, aquele vigor ali, ele é apropriado para o texto. E a fronte ensanguentada, com toda aquela introspecção, é apropriado para conduzir aquele texto. Né? Então, música e texto têm muito a dizer, realmente. E com essa grande vantagem de inculcar no nosso coração e na nossa mente a palavra de Deus.
A gente já falou um pouquinho, né, já nesse podcast sobre o culto contemporâneo, etc., que acaba sendo natural algumas diferenças que existem, né? Então, para finalizar o nosso podcast, a minha última pergunta para o senhor seria como restaurar, né, em nossas igrejas, um culto ou uma adoração mais cristocêntrica que tenha Jesus no centro e, consequentemente, a liturgia, né? Porque a liturgia ela é cristocêntrica, mas principalmente como restaurar um culto mais cristocêntrico no nosso cenário atual. Tá. Bom, eu acho que aí nós, como professores do seminário aqui, temos a nossa missão a cumprir, né? Temos que preparar os nossos futuros pastores, nossos teologandos, sobre a importância e o conteúdo da liturgia. É o que nós fazemos. Todo teologando perpassa a liturgia, não só oficiando a liturgia, praticando ela nas aulas, em aula, estimulando, então, como se fosse o momento do culto congregacional, como também se perpassa do início ao fim, as matinas, vésperas e as ordens de culto sobre o seu conteúdo. A coisa não é tão fácil assim quando o pastor depois vai para as suas congregações e encontra em muitos lugares aquelas pessoas lá que batem de frente contra hinos tradicionais, contra culto tradicional. Então é realmente uma luta constante. Eu acho que uma coisa importante que nós como pastores podemos e devemos fazer é, por exemplo, falar sobre o conteúdo da liturgia. Até, digamos, podemos, dentro do culto, fazer alguns cultos especiais em que, ao invés do sermão sobre uma passagem bíblica, hoje vamos refletir sobre o conteúdo da nossa liturgia. Isso a gente pode fazer em três cultos seguidos, até usar a liturgia como um meio de mensagem, né, para instruir e mostrar o conteúdo. Então, isto é algo bastante importante. Outra coisa, instruir as nossas bandas sobre o texto. As bandas têm que compreender que o pastor precisa analisar o texto das músicas. Se um texto não condiz, ele não deve ser cantado no culto. Nós não podemos pensar, não, mas deixa isso aí. O importante é que tenha pessoas, especialmente jovens, que estejam na igreja e que estejam tocando, estejam louvando a Deus. Bom, mas o que é louvor a Deus? É, acima de tudo, com a palavra que Ele mesmo nos ensinou. Se eu quero louvar a Deus com uma palavra que Ele não ensinou, por mais bonito que seja a música, eu não estou louvando a Deus, de jeito nenhum. Então, estou indo contra Deus. Isso temos que cuidar. Então, restaurar a adoração cristocêntrica. Felizmente, eu vejo muitas das nossas congregações com cultos cristocêntricos. Eu acho que ainda temos muito disso, mas sempre temos que ficar com o pé atrás, né? Então, não deixar que textos cristocêntricos entrem na igreja. E aí, o orgulho de algumas bandas tem que cair por terra, né? O confronto, se uma banda quer se confrontar com o seu pastor e está dizendo, olha, esse texto não condiz. Ou se, digamos, uma banda inventou uma música, né? Realmente fez uma nova música, ótimo. Mas vamos olhar o texto. Eles têm que dar a liberdade para o pastor dizer, olha, corrijam, essa parte aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Tentem corrigir a sua música aqui. E façam uma música que condiz com a palavra de Deus. O pastor pode explicar, olha, aqui está ferindo a doutrina
da justificação pela fé. Está mostrando que, através daquilo que eu estou fazendo, eu mereço alguma coisa. Então, corrijam isso aqui. Isso não está certo, está indo contra a Bíblia. Então, eu acho que é por aí. Nós temos que instruir o povo, instruir as bandas, e que todos nos submetamos à palavra de Deus. Aí nós restauramos a adoração cristocêntrica. Bom, excelentes instruções, professor. Muito obrigado por o senhor ter participado desse podcast. Nós ficamos muito felizes porque o senhor aceitou o nosso convite. Teve alguns probleminhas para o senhor entrar, mas deu tudo certo. Suas considerações finais aí para o pessoal. Pois é, que bom que temos essas coisas modernas aqui, né? Mas eu me atrapalho às vezes nessas mídias aí, tem tanta coisa para aprender, e eu fico contente que tem jovens aí que dominam isso aí e usam para o progresso da igreja, né? Então eu fico contente quando jovens se preocupam com o culto cristocêntrico. Isso é uma coisa excelente. Enquanto tivermos jovens preocupados com a centralidade do culto, essa igreja vai bem, né? Mesmo que tenhamos problemas, mas enfrentemos esses problemas e falemos sobre eles. Tenhamos coragem de apontar erros, tenhamos coragem de aprender, tenhamos coragem de nos submeter à palavra de Deus. Então, muito obrigado, foi um grande prazer falar sobre isso e esta igreja seja conduzida com a mensagem cristocêntrica, pois é só essa mensagem que realmente nos traz a salvação. Um abração a todos vocês. Abraço, professor, muito obrigado mesmo pelos elogios também. E você que está nos ouvindo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com o pessoal da sua igreja esse podcast se você se interessou. Para aqueles que estão no YouTube, deixe seu like, compartilha também com seus amigos, coloque seu comentário aí embaixo o que você achou do nosso podcast e até a próxima. Deus abençoe a todos. Falou!